E aí? Ô! E aí, lindão, como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. E vocês? Tô bem também. Você tá me ouvindo certinho? Tá com alguma dificuldade? Não, eu tô te ouvindo perfeitamente. Você tá me ouvindo? Porque eu tô sem fone, sem nada. Não, tá normal. Talvez sem fone vai dar um pouquinho mais de interferência, mas vai rolar normal, tranquilo. Ah, então beleza. Se tá bom aí pra vocês, o importante é isso. Então tá bom, vamos lá. Vocês estão ouvindo o tom certinho, gente? Me pontuem aí pra gente ter certeza. Alô, alô, teste, som, um, dois. Oi, Rô. Tá. Acho que a gente pode começar então, Tom. Cara, primeiro eu Beleza, queria, cara. eu queria te agradecer por aceitar um convite que a gente fez com tanta antecedência, né? É, super. Com bastante antecedência a gente fez o convite, mas fato é que tem uma galera aí que resolveu mergulhar um pouco mais na palavra de Deus, na Bíblia, e isso está sendo muito legal. Essa, esse retorno da galera, essa sede que a galera tá. A gente achou que era só uma galerinha aqui que estava mais próxima, tal. Vamos tentar. E tem bastante gente que tá realmente se aprofundando, né? Só para você ter uma noção aí, a gente já alinhou isso, mas faz alguns dias que a gente iniciou, então, começamos pelo livro de Lucas. Certo. E a Começaram bem. ideia. Oi? Começaram bem. Começamos bem. Eu não sei se existe um pouco de sacanagem da sua parte de começar com um livro com seu nome, Eu mas assim, não, não eu sei, não tenho nada a talvez ver foi com só isso. uma coincidência, mas enfim. Não, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com isso, eu prometo. Que Na bom. verdade, assim, a ideia é a gente focar na qualidade da leitura e não naquela ideia de nós precisamos fazer um plano anual de leitura, sabe? A Entendi. ideia, assim, claro, é manter a constância, todos os dias vão ter leituras, mas o foco vai ser o aprofundamento mesmo. E então nós Entendi. estamos encerrando hoje o livro de Lucas, né? Hoje foi o último dia. E, e aí, qual que foi a ideia das meninas que eu achei muito bacana, enfim. Foi a gente chamar alguém com um pouquinho mais de bagagem, pouca coisa mais de bagagem aí, né? Você tem, nada muito fora, assim. Eu tô Mas, vendo, só isso. mas para a gente colocar aqui algumas dúvidas que foram levantadas durante esses dias da leitura de Lucas, e também bater um papo rápido sobre o livro em si, mais voltado até pelo contexto histórico e também por algumas lições tiradas. A gente teve um feedback muito bacana que o pessoal, muita gente tirou muita lição do livro, sabe? Então, esse foi Sim. o foco mesmo, isso foi muito legal. Para quem não conhece o Tom, eu acho difícil alguém não conhecer o Tom, mas para quem não conhece o Tom, hoje você é professor na Universidade Federal de São Carlos, certo? Isso. Não No precisa humilhar campus muito a Sorocaba. gente, se quiser fazer só fazer dar uma passada aí no teu currículo, senão a gente vai ficar só falando disso. Não, eu não. Você sabe que eu não. Você me conhece, cara. Você sabe que eu não gosto de ficar falando essas coisas. É, eu sou um cara que estudou um pouquinho mais aí, porque gosto, e hoje estou aqui na universidade. Minha formação é científica, né? É físico, geólogo e outras coisinhas mais. Certo. Mas é isso aí, estou aqui. O importante é que a gente está aqui, porque Deus é bom. Só isso. Legal. É legal que, assim, a gente te conhece, né? Eu te conheço há muito tempo e, enfim, você foi uma das pessoas que eu posso dizer que de alguma forma, me discipularam, né? No tempo que a gente passou junto aí. Estuda pedra, exatamente, Rô. O Tom E estuda pedra, esse é o a foco. Rosana, a Rosana é muito sacana, cara. Ela, poxa, mas é isso aí mesmo, é estudo pedra, é Você, isso aí. eu venho A aqui, Elida, a Elida costuma dizer que eu dou idade para pedrinha. É muito engraçado. eu Mas é venho isso aí. aqui, encho a tua bola, né? Faço aquele merchan todo, tal, a Rô vem, fala que você estuda pedra. Mas enfim, não deixa de ser verdade.
É por isso que eu não quis falar todo o currículo, porque aí diz assim, tudo bem, tem tudo isso, mas tem um trabalho inútil, né? De que é estudar pedra. Então, melhor não dizer Melhor muito, deixar né? quieto, né? Não, mas o que é muito legal é que, né, tem algumas histórias legais contigo, não vou me aprofundar nisso, mas foi legal lembrar quando a gente pensou em você para fazer essa live. A gente participou de muitos retiros juntos, né? Muito. E era muito legal que ali eles te deixaram participar competindo mesmo naquelas dinâmicas bíblicas, só que eu me lembro ali no primeiro, no segundo que a gente participou junto. Depois eles tiraram você e deixaram tipo você como se fosse os universitários ali do Show do Milhão, lembra? Eles, Lembro. eles não deixavam mais você competir. Assim, enfim, era meio sem graça mesmo, mas enfim, né? Eu me arrependo que eu acabei dando tortada em alguns pastores, ficou muito desagradável. Foi, foi, Eu isso tive não foi legal. vergonha. Mas enfim, isso mostra que você tem aí uma bagagem, um conteúdo bacana e o foco, a gente pensou em você justamente porque a gente sabe que você vai conseguir contribuir, mesmo que de forma rápida, que a gente não tem muito tempo, mas vai conseguir contribuir. Então, essa é a ideia. Para começar, eu queria que você, de alguma forma, Tom, desse aí um panorama geral a respeito do livro de Lucas. O que, assim, de forma geral, alguma coisa que te chama mais atenção, que você gosta mais, no personagem Lucas, visto que, obviamente, foi ele que escreveu, e também em alguns detalhes, assim, de forma geral, a respeito do livro. Cara, Lucas é realmente um dos evangelhos bastante interessantes, porque ele tem umas características diferentes. Primeiro, Lucas não existe assim, são muito raros os questionamentos à autoria do livro. Quase nenhum estudioso questiona a autoria realmente de Lucas. Ele era um cara desconhecido, mas ele, por ser desconhecido, poderia se pensar que ele realmente não escreveu o nome, porque na normalidade se dava o nome a livros naquela época de quem era famoso, exatamente para chamar a atenção. Mas Lucas ele era um médico e ele era um cara muito bem visto na sociedade que ele vivia. Por isso ele escreve o livro, bem claro essa autoria para a maioria dos estudiosos. E tem um ponto bastante interessante em Lucas. Ele tem vários pontos interessantes, mas um primeiro ponto é que Lucas não era judeu. Então Lucas era um gentio. E esse é o grande. Essa realidade faz toda a diferença no contexto do livro de Lucas. Certo. Porque Lucas ele escreve uma carta, esse livro que ele escreve é uma carta para um amigo seu, ou alguém que ele conhecia, chamado Teófilo. E Teófilo era um cara da alta sociedade romana, ele era um alto funcionário romano. E ele, obviamente, ele era um gentio. Então, quando Lucas escreve, ele escreve com uma característica de que eu preciso me fazer entender, ou preciso falar de Jesus para um cara que não é judeu. Então, as características do texto de Lucas são muito interessantes porque, de todos os textos, Lucas é aquele cara que escreve para a gente, por exemplo, porque a gente é gentil, a gente não é judeu. Verdade. Então ele tem uma característica muito grande nos seus textos, que, por exemplo, ele substitui termos que são judeus, ele substitui por termos que são dos romanos ou de outro tipo de língua, principalmente o romano. Então ele não vai falar, por exemplo, uma coisa que eu estava vendo, ele não fala o Simão cananeu, porque cananeu é um termo judeu. Ele vai falar Simão o Zelote. Zelote é um termo romano. Ele não vai chamar o local onde Jesus é morto de Calvário, mas ele vai chamar de Gólgota. É bastante interessante o caminho. Ele não vai usar o termo rabi, que é um termo judeu, e usa o termo mestre, que é um termo romano. Então ele é um cara interessante porque ele é um gentio escrevendo para um gentio. Então ele tem muito a ver com a nossa característica, aquilo que não é normal para a gente. A gente vê isso também logo de cara quando ele fala sobre a genealogia de Jesus. Mateus, quando escreve sobre a genealogia de Jesus, ele começa falando de Abraão. Abraão é o pai dos judeus, o pai da fé dos judeus.
ele não começa com Abraão, ele começa com Adão, porque Adão é o pai da humanidade. Então ele sai de uma limitação do povo judeu e abre para a universalidade do negócio. Isso é muito legal e é uma característica que Lucas tem, o texto de Lucas tem. Coisas interessantes também no texto é que ele é um evangelho que fala fortemente em oração. Então ele mostra várias vezes Jesus em momentos de oração, os discípulos em momentos de oração. Ele é um evangelho que fala muito das mulheres, então ele é um cara diferenciado em relação aos outros, ele dá valor grande às mulheres. Ele é um texto que fala muito de louvor, a palavra louvando no texto de Lucas aparece muito mais do que nos outros 3 evangelhos. E, como eu já disse, por ter a característica de ser um gentil falando para um gentil, ele é um evangelho que tem uma característica de universalidade. Ele mostra assim, os céus abertos e Deus à disposição de todos. Ele está disposto a falar com o samaritano, ele está disposto a falar com os gentios, ele está disposto a falar com o centurião romano, ele está disposto a falar com o pobre. Então ele é um evangelho que mostra uma queda de barreiras que o povo judeu estava acostumado. Então, de verdade, o texto de Lucas ele é muito gostoso de ler. Ele é um texto gramaticalmente muito bem escrito, considerando a formação dele. Então, ele era um cara que sabia escrever muito bem. Ele vai escrever num grego muito bem. Os estudiosos vão falar isso. Eu não sou teólogo, então eu estou baseado naquilo que eu também aprendi um pouquinho. Então, vocês foram muito felizes em escolher Lucas. Porque se vocês estão no contexto de buscar profundidade, talvez buscar profundidade com fácil entendimento, nos evangelhos Lucas é o mais fácil de se entender para a nossa realidade. Então, parabéns aí a vocês por terem escolhido Lucas. Legal, parabéns aí, meninas, pela escolha. De certa forma, você acha que essa contextualização de Lucas tem influência de Paulo ou não? Assim? Sim. Não tem total influência de Paulo, porque ele escreveu esse texto quando ele estava preso com Paulo. Então faz sentido. Porque a gente lembra muito de Paulo por causa da contextualização, mas Lucas acaba sendo influenciado. Não, Lucas ele escreve esse texto quando ele está preso com Paulo. Então ele tem total influência das informações que chegam através de Paulo. O grande detalhe é que essa presença de Paulo também e a sua própria formação fazem com que ele seja dentre a fala que os teólogos vão usar, um exímio historiador. Lucas é muito preocupado em deixar bem claro, aconteceu nessa época, quando esse cara governava, com essa característica. Então, para todo mundo se situar muito bem, não, aconteceu. E para a gente, de verdade, para nós que somos cristãos, o texto de Lucas ele é essencial, inclusive, para defesa da veracidade da existência de Cristo, entendeu? Então, quando você olha para teorias ou pessoas que vão dizer que Cristo ele ele está baseado num contexto de misticismo, ou melhor, de misticismo não, de miticismo, que Jesus é um mito criado. Não, misticismo tem a ver com as questões místicas, horóscopos, eu falei errado. Então, e o miticismo? O miticismo é a vertente não religiosa que vai dizer que Cristo, o Cristo bíblico, é um mito criado por seus seguidores. Então, perfeito. Jesus foi um cara simplesmente normal, com alguma habilidade acima da média, e aí os seus seguidores transformaram ele num Deus como ele é adorado hoje. Então eles vão dizer que ele é um mito, por isso miticismo. Perfeito. No entanto, o texto de Lucas ele é muito importante, assim como os outros também, mas o texto de Lucas, pelo seu cuidado de falar historicamente, ele é muito utilizado para provar que Jesus ele realmente existiu, Jesus não é um mito, todas as falas sobre Jesus nos evangelhos tem cunho e confirmação histórica, inclusive por historiadores agnósticos muito conhecidos e respeitados atualmente. Sim, perfeito. Tá, para a gente poder andar um pouquinho, Tom, surgiram algumas dúvidas sobre alguns episódios ali no decorrer do livro que eu gostaria de entrar. Mas antes disso, uma coisa que chama muita atenção
talvez duas coisinhas ali, eu queria só que você comentasse, é o fato de Lucas escrever um livro tão rico em detalhes. Ele fala nos primeiros versículos que ele faz essa averiguação, né, dos fatos e tudo mais. Isso. E ao mesmo tempo escrever para uma única pessoa, porque teoricamente ele realmente direciona isso só apenas para Teófilo, se você for ver. Teófilo. Esse é um ponto. E um outro ponto seria o fato de que dessa proximidade de Lucas com Maria. A impressão que dá é que Lucas realmente estava muito próximo de Maria para poder ter acesso a alguns episódios, a alguns detalhes dos episódios, como ele teve, né? Por isso que, como eu disse, dentre os evangelhos, o que dá maior destaque para as mulheres é o evangelho de Lucas. Ele tá sim, muito próximo das informações que partem das mulheres, especificamente Maria, né? Uhum. Mais profundamente Maria. Certo. Talvez o ponto ali mais crítico que surgiu com relação às perguntas foi a respeito da transfiguração. Sempre não é um assunto, pelo menos eu não vivi muito isso, de a gente se aprofundar mais assim, nesse episódio, né? Que está lá no capítulo 9 de Lucas. Então eu queria que você falasse um pouco da transfiguração. Como é que foi isso? Fantasmas? Não. Foram eles mesmo? Não foram eles. Enfim, vamos olhar de maneira separada, né? O que os discípulos ali escolhidos, né, Pedro, Tiago e João, viram, aconteceu de verdade? Bem, se a gente acredita na Bíblia Sagrada, a gente tem que entender que aconteceu de verdade. Aquilo ali é uma questão literal. O processo da transfiguração, ou o fenômeno da transfiguração, realmente aconteceu. O que a gente pode olhar é que existem alguns levantamentos, né? Alguns estudiosos que vão dizer assim, não, porque lá o texto vai dizer assim, olha, eles dizem, olha, estava Jesus, de um lado tinha Moisés, do outro lado tinha Elias, e aí Pedro fala assim, vamos fazer então 3 cabanas aqui para que a gente adore nesse monte, aos 3, né? E aí alguns estudiosos vão dizer assim, não, realmente eram Moisés e Elias. Outros vão dizer que Lucas não poderia descrever no texto que Pedro, Tiago e João tinham tanta convicção que era Elias e Moisés, porque eles não foram contemporâneos, então nem saberiam como é que é o rosto para dizer se eram realmente, reconhecer esses dois. Bem, faz sentido. Então, primeiro, é literal. As questões que envolvem ser Moisés ou ser Elias, para nossa igreja especificamente, nós temos para nós muito bem claro, sim, nós consideramos que foram Moisés e Elias ali. E a defesa teológica para esse contexto a representação que cada um tem no que diz respeito à salvação. Né? Isso talvez seja mais conhecido do grande público, né? A ideia de que Moisés representa aqueles que morreram e serão ressuscitados, e Elias representam aqueles que serão transformados e não sofrerão pela morte quando Jesus voltar. Então, dentro da nossa defesa de fé da Igreja Adventista da Promessa, nós temos a literalidade, nós temos com tranquilidade a definição de que realmente eram Moisés e Elias. Independente deles não terem sido contemporâneos, a questão ali é simplesmente fazer uma representação daquilo que viria a acontecer no futuro. Do ponto de vista mais geral, para mim, Lucas, ali o que eu vejo, cara, é uma parada de graça de Deus em relação àqueles homens, porque é muito legal perceber que Deus falava com eles, estava com eles o tempo todo, mostrava o seu poder, eles já tinham vivenciado vários milagres, eles já tinham consciência de que aquele homem, Jesus, não era simplesmente um homem qualquer, não era um sábio, não era um filósofo bom, eles tinham consciência que ele era Deus. Mas Jesus é tão incrível com eles que ele dá graciosamente a oportunidade deles verem a sua glória real. Ó, eu vou mostrar para vocês quem eu sou e quem eu sou divinamente. Eu vou dar essa oportunidade a vocês. Alguns teólogos vão fazer questionamentos à veracidade disso ou não, mas, cara, como eu disse inicialmente, se a gente crê na Bíblia como palavra de Deus e ela toda como verdade, eu não tenho como questionar o que aconteceu ali. Eu só tenho
a, a, a perceber que esses caras foram realmente privilegiados e, poxa vida, é, é, João, então, é um cara mais privilegiado de todos, né, cara? Porque ele teve essa, ainda depois ele teve a visão de tudo. Meu, é impressionante. Esses caras realmente. Eu olho para o texto de João, na carta dele, lá de 1 João, ele vai falar assim, cara, a gente é tão bem-aventurado porque os nossos olhos viram, as nossas mãos tocaram esse Senhor. Cara, é um negócio muito impressionante. Então, a transfiguração, para Verdade. mim, é mais um momento de graça de Jesus para com os seus discípulos fiéis. E eu só digo que eu queria ter visto isso também. Realmente não dá nem para descrever assim o que eles viveram ali, né? Mas enfim, então acho que responde aí a dúvida do pessoal, se eles realmente, se era realmente um sentido literal ou se era um sentido Não, figurado, era e você literal. tá Era dizendo que literal. Porque é muito diferente, Lucas. E fazendo um parênteses aqui, né? Eu não sou teólogo, então se eu falar alguma bobagem, algum teólogo que estiver assistindo ou assistir depois, fica à vontade para corrigir, que eu não tenho nenhuma vaidade com relação a isso. Eu vou ficar feliz em aprender. Mas isso é o que eu aprendi no decorrer da minha vida como cristão e participando dessa igreja. Diferente das figuras ou das figurações que a gente tem no texto de Apocalipse, o texto de Lucas sobre a transfiguração ele é muito claro, ele é muito bem definido, ele é muito cravado. Então, certo, é literal mesmo, é literal mesmo. certo, bacana. Para a gente seguir, então, algumas pessoas perguntaram ali a respeito da relação de Jesus e de João Batista. Sim, Eles eram parentes, né? Nasceram muito próximos um do outro. João Batista um pouquinho mais velho, né? Tal. 6 meses. 6 meses, né? Então, a respeito dessa relação, assim, alguns perguntaram como é que João Batista antecedeu Jesus, se eles nasceram com uma diferença tão pouca de idade. Aquela questão, se você puder falar um pouquinho a respeito do episódio em que João Batista manda seus discípulos irem falarem com Jesus, ei, é você mesmo, tal, comentar um pouquinho sobre isso, só para a gente poder clarear um pouco a mente a respeito da relação dos dois aí. Cara, eles eram primos, né? Eles eram primos. Aí tem um detalhe interessante. Por que que o texto ele fala desse momento em que Maria vai visitar Isabel e aí os dois se comunicam de alguma forma, porque o texto é claro dizer que o nenê na barriga se mexe, né? E Muito louco Isabel tem isso, né? ali, tem ali a consciência de que aquele é o Salvador que estava prometido em Isaías e nas profecias dos demais profetas. Perfeito. Então, assim, eles são primos, e aí a ideia é a seguinte: por que eles não conviveram tanto? Simplesmente porque eles tinham objetivos de vida diferentes. Mas tem um detalhe que a Bíblia não nos diz com clareza, mas que dá para a gente conjecturar. É, é, Se a gente olhar para o próprio texto, os evangelhos que vão falar de Jesus, vai falar assim, ó, Jesus, a história de Jesus, ela se resume a Maria ficou grávida, ela visita Isabel, depois Jesus nasce, depois ele aparece aos 12 anos, depois já aparece aos 30. Então, assim, o que a gente vê ali? Que o texto bíblico ele não está preocupado em apresentar todas as fases de crescimento, nem de Jesus e nem de João. Sim, Mas uma coisa a gente tem que entender. Isso eu aprendi numa mensagem do pastor José Lima. Ele falou que ele mostrava a vida dos personagens bíblicos muito embasado na rotina. Por quê? Porque Jesus nasceu, então do 0 até os 12 anos, o que ele fez? Pô, ele fez o que toda criança fazia, provavelmente brincou, martelou o dedo, porque trabalhava com seu pai, sabe assim, todo um contexto de vida normal, dos 12 aos 30, o que ele fez? Muito provavelmente fez tudo que bíblico não se preocupa em apresentar isso de maneira descritiva.
Então, eu penso que eles conviveram sim, porque a vida deles também foi feita de rotina. Então é Sim, natural. Agora, no que diz respeito ao ministério de João e ao ministério de Jesus, muito provavelmente o ministério de João, pelo que o próprio texto diz e que Isaías profetiza muito antes lá atrás, o ministério de João começa antes, porque o ministério de João era de preparar o caminho para a chegada de Jesus. Então, quando sim. Jesus se apresenta no Rio Jordão para o batismo, João Batista já vinha num processo de pregação que talvez durava 5, 10 anos, falando da vinda do Messias, da definitiva Perfeito. vinda do Messias. Até Quando o porque texto era diz, muito claro para João, desde muito cedo, a promessa, né? A promessa já era muito clara sim, na vida de João Batista, né? e é muito interessante, cara, quando o texto de Isaías fala que aplainai o caminho, que vem do deserto aquele que aplana o caminho, é muito interessante que esse texto, quando você olha para por que esse texto é dito e qual que é o contexto atrás desse texto, sempre se dizia que quando o rei da terra, daquele império, fosse passar pela região, não poderia ter montanhas muito difíceis para se passar. Ou não deveria ter um caminho cheio de trepidação, porque isso cansaria o rei. Então, o que se fazia antes do rei passar? Antes do rei passar, havia um cuidado com o caminho, um aplainar o caminho. João era esse Entendi. cara. Era o cara que prepararia o caminho para quem? Para o rei, Jesus. Então, Perfeito. eu creio tranquilamente, pela questão de rotina que eu aprendi, que eles Uhum. devem ter convivido sim, com muita naturalidade, só que o texto bíblico não se preocupa em apresentar esses detalhes, até porque não é esse o objetivo do texto. Sim, Segundo, o ministério de João começa antes, alguns anos antes de Jesus, porque o objetivo dele é aplainar o caminho. E quando ele se apresenta a João, o negócio está resolvido. O contexto de João perguntar sobre a veracidade daquele ser Jesus ou não, era mais uma ideia de apresentar para o povo que ouvisse as respostas a manifestação ou a confirmação daquilo que já estava acontecendo. Porque se você olhar para o perfeito. texto, quando eles dizem assim, é você mesmo? O que Jesus responde? Vocês não estão vendo os milagres, os prodígios, os sinais? Então, aquilo ali, na verdade, funciona como uma propaganda positiva fornecida pelos discípulos de João ao próprio Jesus. Porque Perfeito. João não tinha dúvida. João não tinha dúvida. Quando Jesus se apresenta a ele no Jordão, a palavra dele é muito clara. Eis aí o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Ponto final. Então, Perfeito. ele tinha total consciência de quem era o primo dele ali. Ele tinha um primo ruim, né? Vamos dizer assim. Um primo qualquer, né? Enfim, É verdade. E que privilégio, né? Que privilégio privilégio. de João ter um primo assim. Uma coisa interessante, a Rô comentou agora há pouco ali, para a gente dar alguma ênfase ao fato de Lucas retratar bastante os milagres, e talvez pelo fato dele ser médico, não sei se com mais detalhes por isso, se tiver alguma coisa para E, agregar nesse sentido. Não, o detalhe no que diz respeito a isso é que quando você olha para o texto, primeiro, você vai entender que o fato dele ser um médico, o médico tem uma visão diferente, o médico olha para as pessoas. Então, o foco dele é mostrar o que aconteceu às pessoas. Por isso, talvez, ele dê tanta ênfase aos milagres. Sim, Não pelo fato do milagre acontecer, mas de perceber que aquele milagre tinha uma ação direta na vida das pessoas. Como médico, a preocupação dele sempre seria as pessoas, ou o bem-estar das pessoas. Um outro detalhe também associado ao texto e por que ele fala tanto dos milagres, ou descreve com tanto detalhe os milagres, é que Lucas ele é representado simbolicamente por um bezerro. E bezerro é um sinal de sacrifício, é um animal de sacrifício. Então, o que ele via em Jesus? Se você olhar para o texto, para todos os textos, você olha para o emblema de Marcos, a figura de Marcos é um homem. Então ele é um texto mais simples, mais direto. Ele é um texto mais realístico. Mateus, o texto dele é leão. O símbolo dele é um leão. Então ele representa Jesus como o leão da tribo de Judá, se você lembrar do texto.
João é o cara que é a águia, então ele vai apresentar Jesus como sendo aquele que é o único que pode encarar o sol frente a frente, porque ele é o que criou. Ele mostra o Jesus num nível de poder muito absurdo, controlando a natureza, inclusive. E Lucas já não. Lucas apresenta Jesus como o cordeiro que se sacrifica para salvar as pessoas. Por isso ele enfatiza tanto nos milagres. É por essa razão. Perfeito. Muito, muito interessante. Realmente muito interessante. Muito bacana. Uma outra questão, você já até comentou, e algumas pessoas perguntaram, mas era a respeito da linguagem. Lucas, ele contextualiza e tal. Mas, por exemplo, tem alguns momentos que ele retrata Jesus dizendo o seguinte, principalmente ali em Lucas 8:10, estou lendo aqui na minha colinha, que o que Jesus quis dizer quando ele fala assim, que vendo não, como é que é? Vendo não vejam e ouvindo não ouçam, não entendam e tal. Assim, só para ficar um pouco mais claro, o que ele estava dizendo ali? Estava dizendo para pessoas que para judeus e gentios, era essa diferença? Como é que é isso? Não, cara, ali ele apresenta uma realidade de toda a humanidade. Certo. A realidade da humanidade é a rebeldia, cara. Então, você vai perceber o mesmo texto. Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, ou vendo, não veem, ouvindo, não ouvem. Esse mesmo texto, nessa mesma linguagem, aparece em Salmo 115, Isaías 43, Jeremias 5, Mateus 13, Marcos 8, o mesmo texto e a mesma característica de texto. Certo. Ali, cara, o que Jesus está dizendo para a gente olha, se você quiser se manter cego, mesmo estando diante de você o que você está vendo, eu não posso fazer nada. Isso é uma característica de rebeldia. Ele vai dizer o seguinte, Jesus vai dizer assim, o Deus desse século tampou os seus olhos para que não vejam. Então, Entendi. de quem que ele está falando? Ele está falando de um processo de rebeldia que se instala na gente a fim de que a gente não veja aquilo que está diante dos nossos olhos, que a gente não ouça aquilo que está tão claro no nosso ouvido. Eu acho muito legal, e agora eu contextualizo aqui, eu acho muito legal a ideia que vocês estão trabalhando nesse conceito do deep, né, de profundidade, porque a gente tem vivido uma realidade de muita superficialidade, Lucas. E esse contexto de muita superficialidade tem feito o quê? Que a gente veja, mas não veja, que a gente ouça, mas não ouça de verdade. Porque a gente só vê aquilo que interessa, a gente só ouve aquilo que nos interessa. A gente tem medo de perceber que a gente está no caminho errado, a gente tem medo de perceber ou de admitir que a gente está fazendo mais o que agrada a gente do que aquilo que agrada a Deus. Então, quando Jesus fala disso, ele está dizendo assim, olha, eu estou colocando diante de vocês a possibilidade real de escolherem viver para mim, de viverem uma vida que eu desejo para vocês, de vocês entrarem no reino que eu preparo para vocês. Mas diante de vocês, as curas não têm efeito, o que vocês estão ouvindo não tem efeito, o coração de vocês continua duro, ele vai dizer assim, vocês só me honram de lábios, vocês não honram de coração. Então, é muito interessante você perceber que Jesus, inclusive os milagres de Jesus são atribuídos pelos fariseus à ação do demônio. Então, olha como as pessoas ali viam, mas não viam nada. Como assim? O texto é muito claro, ele vai dizer assim, como ele expulsa demônio em nome de Beelzebu? É impossível que isso aconteça. A atribuição de milagres e do poder de Deus agindo através de Jesus é muitas vezes questionada. Isso é claro, uma demonstração de rebeldia e de povos ou pessoas que estão cegas. Hoje a gente vive a mesma realidade, Lucas. A gente vê pessoas escolhendo enxergar o que lhe interessa, ouvir o que lhe interessa. Nós temos ouvidos e olhos seletivos. Infelizmente, ouvidos e olhos seletivos também nos fazem ser, de alguma maneira, selecionados. Nós podemos ser selecionados para um lado ou selecionados para outro. Podemos ser selecionados junto com as ovelhas ou podemos ser selecionados junto com os bodes. Eu prefiro ficar do lado das ovelhas. Prefiro ficar do lado direito. Perfeito. E de certa forma, para a gente não se alongar, até porque a gente não vai tomar mais seu tempo aí, mas de certa forma isso realmente é um ensinamento para o que a gente está vivendo hoje. E se você pegar, por exemplo, talvez ali a revolução do século, né, que é o fato de você... esses dias eu chamei numa mensagem a revolução do século o celular.
Porque você tem a informação na mão, você tem o controle na mão, né? E de certa forma, nós estamos... O fato de você poder escolher esse lance de eu passo para o lado, entendeu? Isso eu não quero, eu passo, então e eu nunca me aprofundo em nada. A gente acaba tendo as tendências de demonizar coisas como a tecnologia, por exemplo, como a rede social e tal. E realmente ela pode se tornar efetivamente uma Um ferramenta, problema. um problema, uma ferramenta de superficialidade que faz com que a gente fique superficial, né? E Lucas, querendo ou não, já combate isso quando ele relata com esse quando Essa não só Lucas, profundidade né? histórica, né? Sim, porque isso faz com que a gente se mova a níveis mais profundos de conhecimento a respeito daquilo que Deus quis dizer. E isso é muito legal, né? Isso é muito bacana porque Sim. é o mal do nosso século. A gente tem a tendência de viver de forma superficial, realmente. E para a Sarinha vai ser mais difícil ainda, mais Mais, complicado ainda. mais Então, difícil, cara. A gente vive uma realidade de pessoas que se dizem empoderadas, mas o seu poder está somente na língua. Da garganta para baixo está vazio, cara, tá oco. Porque eles acham que conhecem tudo e querem discursar sobre tudo, mesmo sem ter profundidade sobre nada. Essa é a realidade. E, infelizmente, essa é a realidade dentro da igreja. A gente vê pessoas que acham que entendem tudo e que não são humildes a ponto de perceber que, pô, eu preciso estudar um pouco mais, eu preciso respeitar um pouco mais aquele que é mais velho que eu. Eu costumo dizer, cara, é, é, que num banco de universidade, ou numa escola, ou num curso qualquer que você faça, o que você adquire é conhecimento. Sabedoria você não adquire nesses lugares. E hoje a gente tem um monte de jovens arrogantes que acham que porque fizeram faculdade pode sacanear o diácono ou o presbítero analfabeto, só porque ele não sabe escrever. E eu costumo dizer o seguinte, cara, o conhecimento que você tem é muito maior do que ele tem, só que mesmo que a sabedoria que ele tem, você está muito longe. Então, a gente precisa porque ele tem um negócio chamado aprender experiência, né? experiência. E tem um detalhe, cara. Sabedoria não vem pelo tanto que a gente estuda, sabedoria vem pelo temor ao Senhor. Ele é uma dádiva recebida de Deus. Então, eu posso ser o cara mais analfabeto do mundo, não saber nem escrever meu nome, mas se eu temo ao Senhor e busco a Ele, eu tenho mais sabedoria que qualquer outra pessoa. Pelo contrário, eu posso ter todos os diplomas do mundo, mas se eu sou arrogante, eu só tenho conhecimento e uma língua afiada. Mas, como eu disse, meu coração está vazio, só tem poeira aí dentro. Perfeito. Hoje eu comentava com a Carol aqui em casa que eu estava voltando de viagem e eu gosto muito de escutar podcasts, né? Inclusive, eu ouvi do pessoal aí da Promessa lá, que eles apresentaram no IDNA, tenho acompanhado o trabalho deles, excelente, mas também ouço outros podcasts. E eu me deparei com o fato de que
eu, eu tô, assim, num nível muito baixo de conhecimento, de conhecimento mesmo, não só falando, não falando apenas de sabedoria, mas de nível de conhecimento teológico, né? Ouvindo um pessoal falando sobre teologia, eu fiquei assim, pasmo e eu gosto de ler, gosto de ouvir, mas como eu estou superficial ainda no que diz respeito ao conhecimento da palavra, teologia e tudo mais. Então, para a gente Estamos. fechar, e realmente o fato dessa galera se juntar para se aprofundar me chama muita atenção. E aí, para a gente fechar, eu queria que você deixasse um recado nesse sentido, Tom, para essa galera que provavelmente muitos vão ficar pelo caminho. A gente finaliza Lucas, estamos começando Marcos agora. E aí, assim, muitos vão desistir, daqui a pouco nós vamos intercalar com o Antigo Testamento, a hora que ficar um texto um pouco mais denso, as pessoas vão desistir, as pessoas vão acabar cedendo para a rede social, porque vai estar mais confortável do que parar para ler. Então, assim, as dificuldades vão vir, obviamente, e eu queria que você deixasse um recado para impulsionar essa galera, que de alguma forma já deu um passo, entendeu? E o quanto isso vai ser positivo na vida delas, na nossa vida, se a gente tomar a decisão de equalizar a coisa aí e se aprofundar naquilo que realmente tem valor. Cara, o ponto central a gente pensa que muitos livros ou muito tempo de leitura em livros é suficiente para que a gente conheça a vontade de Deus. A gente às vezes pode pensar assim, pô, cara, mas às vezes ler a Bíblia é tão difícil, o conceito, o jeito da fala, e aí eu não consigo entender. Então eu prefiro ler um livro do Max Lucado, que eu vou entender mais fácil. Cara, realmente, os livros do Max Lucado são incríveis. Eu sou um cara apaixonado por ele. Eu leio muito dos livros dele, tenho vários livros dele. E eu fico encantado com a facilidade com que ele expressa aquele texto bíblico para todo mundo, para o grande público, para que todo mundo tenha condição de entender. Só que a palavra vai dizer para a gente, lá em Hebreus 4, que a palavra de Deus ela é viva e ela exerce poder sobre nós. Então, veja, de verdade mesmo, eu posso buscar em outras literaturas para entender alguma coisa com mais facilidade. Mas negligenciar a Bíblia é burrice. Negligenciar a Bíblia é estupidez. Então, mas eu não entendi esse texto. Então pega uma versão diferente, vai para a nova tradução da linguagem de hoje, vai para a Bíblia Viva, vai para a linguagem da mensagem, para que você consiga entender talvez um pouco melhor. Mas, cara, que seja a Bíblia a base, que seja a Bíblia aquilo que você tem como a principal fonte. Se você gosta de ler um livro porque ele é mais fácil, tranquilo, faça isso. Mas nunca deixe a Bíblia. Tem um detalhe, cara. Os livros eles podem ser de uma genialidade enorme. Como eu disse, vários caras que eu sou fã mesmo, eu olho para esses caras e falo, cara, como eles escrevem maravilhosamente. É especial, é gostoso de ler. Você se apaixona. Só que, inspirado pelo próprio Espírito Santo, só tem um livro. Então, a Bíblia tem que ser a nossa fonte. A palavra de um livro comum, mesmo que tão bom, ela se limita e ela se esgota pelas várias leituras que a gente faz. A Bíblia, ela não se limita, ela não se esgota, a gente sempre pode buscar mais dela. Então, cara, a palavra de Deus é viva e ela exerce poder sobre nós. Espero que vocês continuem de pé, porque se vocês continuarem de pé, a mesma Bíblia que nos ensina tanto sobre Jesus, diz pra gente que um dia a gente vai se colocar diante dele. Se esses caras tiveram o privilégio de encontrar com ele pessoalmente, a gente não teve ainda, um dia a gente vai se encontrar. Porque eu acredito que aquele que morreu será ressuscitado, ou aquele que está vivo será transformado. Porque ele morreu para que a gente tivesse essa oportunidade. Então, fique firme, vale a pena. Perfeito. Cara, muito, muito obrigado. Você é fera, a gente te admira muito, muita gente te admira e tenho certeza que foi muito útil. Eu me sinto
privilegiado de poder ter esse bate-papo contigo. Espero que você tenha mais disponibilidade, porque os próximos livros, com certeza, a ideia é a gente continuar fazendo esse bate-papo extra, assim, né? Com certeza vamos interagir com outras pessoas que vão conseguir nos ajudar também, mas com certeza a gente vai precisar da tua ajuda aí. E te agradeço de coração. Tragam caras melhores, por favor, mais inteligentes, mais capacitados, por favor, para a gente aprender também. Não, a gente começou super mal, assim. Vocês começaram no nível baixo, cara, mas obrigado, porque Lucas era mais fácil. Quando for Apocalipse, a gente vai te chamar de novo, tá? Ah, não, aí você chama outro, cara. Eu te passo alguns. Obrigado. Um abração, dá um beijo na Ellie, na Sarinha aí e fica com Deus. Se quiser dar um recado final pra galera aí, a gente agradece. Não, cara, eu que agradeço o convite, é honroso demais pra mim. Tô com saudade de você e da Carol, amo vocês, beijo, se cuidem, tá bom? Tá, a gente também tá com saudade de vocês, precisamos ver a Sarinha logo, né? Isso aí. Beijo pra galera que participou aí, tá? Valeu. Eu ia falar isso, era para, de repente, se surgisse alguma pergunta, eu ia te repassar e tal. Pelo jeito não surgiram tantas e a gente não vai se delongar tanto. Mas se alguma coisa surgir aqui também, a gente pode passar em off aí e tomando um áudio para nós e tal, tá bom? E vem para Joinville, hein, meu? Pô, tô esperando, cara. Um dia quem sabe. Então tá bom. Beijão, Tom. Fica com Deus. Valeu. Amo vocês. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.